Gravação. Então é isso. Vamos é, iniciar nosso workshop. E do que a gente vai falar hoje, né? Nós convidamos para as pessoas quebrarem o ciclo, né? Esse era o objetivo, quebrar o ciclo do amor negativo. Por quê? Porque todos nós temos registros de amor negativo na vida. O que é esse amor negativo, né? Esse amor de falta, um amor que causa transtornos na nossa vida toda, mesmo na nossa vida de adultos, e, e a gente não percebe por que a gente tem algumas dificuldades nos relacionamentos. Então, é disso que se trata, e é isso que eu vou apresentar agora para vocês. O nosso trabalho, então, ele é baseado na terapia da quadrinidade do Bob Hoffman. Eu tenho um livro sobre a terapia da quadrinidade, onde tem os fundamentos do Bob Hoffman, mas eu vou basear o nosso trabalho aqui numa das representantes do processo Hoffman no Brasil, que é a Heloísa Capelas, né, que é a pessoa que hoje divulga o processo Hoffman e que é mais conhecida dentro desse processo. E ela lançou esse livro já há algum tempo. O meu é autografado. Muito bem, gente. Não dá para comprar com autógrafo, mas dá para comprar ele se for do seu interesse. Nenhum livro de autoajuda e nenhuma terapia produzem resultado se você não colocar em prática. Nenhum workshop produz resultado se você não colocar em prática. Nada produz resultado se você não colocar em prática. Então, é fundamental que a gente coloque em prática aquilo que a gente aprende para que a gente consiga fazer as mudanças que a gente deseja na nossa vida. Então, vamos lá. Todos nós pensamos na nossa infância, gostamos de falar, nossa, de romantizar a infância como o melhor período do mundo, e a infância de todo mundo é melhor do que a nossa. Para nós, para cada um de nós, ser humano, nesse mundo, a infância que traz lembranças de momentos de sofrimento, né? De nos sentirmos incompreendidos, de nos sentirmos frustrados, de não nos sentirmos suficientemente amados. E carregamos essas dores com a gente. Ah, Vilma, meu pai era tão bom, minha mãe era tão boa. A gente não está falando, aqui a gente não vai falar que os pais eram ruins. Nós vamos falar da realidade, sabe? E uma das coisas é a gente admitir, não que os nossos pais eram ruins. Isso a gente já faz. É reconhecer que também existe a nossa interpretação daquilo que vivemos, tá? A gente gasta muito tempo da nossa vida tentando evitar o ser abandonado, o ser rejeitado, né? Todos nós, queremos nos sentir amados. E aí gastamos muita energia, gastamos muito tempo tentando evitar isso. E evitar a dor, evitar a lembrança do sofrimento, evitar o sofrimento, na verdade, é uma reação que a gente tem, né? E o que acontece normalmente é que estamos gastando muita nossa energia, do nosso tempo, do nosso talento em evitar a dor, ao invés de reconhecer a dor, sabe? Temos um ideal de felicidade de não sentir dor, de evitar sofrimento, né? E colocamos a felicidade fora da gente, em algum lugar fora, em alguma pessoa fora, em alguma realização. E, na verdade, a única possibilidade de felicidade está dentro da gente, né? Não adianta a gente buscar prazer, felicidade, alegria fora da gente. Ou ela vem de dentro, ou ela não vai vir. Então, a gente encontra o prazer e a felicidade no aqui e agora. E a pergunta é, na vida que você vive hoje, agora, onde e como você busca a felicidade e o prazer? Vilma, mas o que você quer dizer com isso? Aonde? Você está procurando nos outros, está procurando fora de você está procurando dentro de você. Onde você está procurando a felicidade? Ah, eu vou ser feliz se...
eu conseguir casar com essa pessoa. Eu vou ser feliz se meu marido mudar. Eu vou ser feliz se meus pais fizerem do meu jeito. Eu vou ser feliz se eu conseguir um emprego, ou quando eu conseguir o emprego dos meus sonhos, ou quando eu me formar, né? A gente coloca, e é uma crença coletiva, né? De todos nós, da maioria de nós, de que a felicidade está lá fora, está distante de mim e inacessível muitas vezes. E, na verdade, é uma visão coletiva, social, internalizada, né? Eu acredito que ser feliz é algo que eu vou conseguir dependendo de determinadas condições. Se eu alcançar essas condições, eu vou ser feliz. E, na verdade, a gente precisa de aprender que felicidade é um jeito de ser, né? Você está feliz. Ponto. Meu avô falava assim, filha, você só tem que ser feliz. Se às vezes eu reclamava de alguma coisa, desde a minha infância, eu reclamava de alguma coisa, se eu estava frustrada porque algo não tinha saído do meu jeito, porque meus pais não deixaram, porque meus pais não me deram, ele falava, filha, você só tem que ser feliz, né? E olha que bonito ver a sabedoria de uma pessoa simples lá da roça, mas que entendia isso. A felicidade é um estado de ser, independe de qualquer outra coisa. E é possível, né, ser feliz agora, com o que você tem, do jeito que você está, do jeito que, com aquilo tudo que você vive. Ou você é feliz agora, nesse momento presente, ou você não vai ser feliz. Por isso a gente tem falado tanto disso, né, Juliana? Sábado passado, no outro workshop, falamos muito de estar presente, né? Estar presente, viver o aqui e agora. Claro, focaliza seu sonho, aquilo que você pode conseguir depois, para onde você está indo, mas olhar os pequenos momentos que a gente está vivendo aqui e agora faz com que a gente consiga vivenciar o presente sendo feliz. Não esperando para depois, não esperando que determinadas condições sejam atendidas para que a gente possa ser feliz, né? E faz parte da felicidade a gente ter bons relacionamentos. E as nossas relações vão ser boas se a gente aceitar as pessoas como elas são. A gente já sabe como que a vida deveria ser. O que você quer dizer com isso, Vilma? Como assim a vida deveria ser como? A vida deveria ser para nós todos do jeito que a gente quer, né? Todos nós sonhamos, não, a vida tinha que ser assim. A gente tem um padrão criado, imaginário, ilusório na nossa cabeça de como que a gente queria que a vida fosse, né? Mas a vida não é do jeito que a gente imaginou, né? De acordo com o nosso pedido, e aí a gente acaba se frustrando por causa da expectativa e do desejo de que seja de determinada forma, ao invés de olharmos para a vida hoje e ver o que a gente tem de bom, né? O que a gente desfruta hoje das nossas relações, de tudo. E aí tem um ex-cliente meu que falava assim, às vezes eu tentava mostrar para ele quão privilegiado ele era e como que ele poderia mudar a vida dele se ele mudasse a percepção, se ele ressignificasse essas dores da infância. E ele falava assim para mim, a minha vida não muda, minha dor não muda, eu não me sinto melhor de saber que outra pessoa, que outras pessoas sofrem mais do que eu. Bom, olhar para o sofrimento do outro também é importante para a gente conseguir ter um distanciamento da nossa vivência, dimensionar de uma maneira mais próxima da realidade. A gente sonha, né, com abundância de felicidade e, na verdade, a gente faz muito pouco para que isso aconteça. E nem sempre aquilo que a gente deseja nos leva na direção daquilo que a gente deseja, da felicidade. Então, porque tudo que a gente faz, os nossos desejos, eles têm como foco a gente ser feliz, mas não levam lá. Por quê? Porque a felicidade não está dentro, fora de nós, ela está dentro, né? E muitas vezes a gente não se relaciona com as pessoas, porque a gente não aceita como elas são, a gente não se relaciona bem dentro de casa. E o paradoxo é que muitas vezes a gente é capaz de fazer doações, sair da nossa comodidade e ir fazer
ajudar alguém numa tragédia, sabe? Ajudar pessoas desconhecidas e, no entanto, não queremos abrir mão nos nossos relacionamentos pessoais, principalmente da nossa família e da nossa casa, né? E as pessoas querem sempre receber amor. Então, é claro que não é ruim receber amor, querer receber amor. O problema é que a gente sempre quer que o outro traga isso para a gente. Ao mesmo tempo, a gente vive aqui e agora, nesse aqui e agora, querendo tudo. Querendo que a felicidade esteja aqui agora, sem que eu tenha que fazer nada, né? E, na verdade, nós vivemos com outras pessoas. É uma dança de várias pessoas envolvidas. E aí, nesse movimento de estar com as pessoas, a felicidade depende muito mais de nós, do que a gente espera e do que a gente faz, do que o outro faz. Porque se a gente esperar que o outro faça, é, e a gente não faz, como assim? Né? Se eu quero que o outro faça, primeiro eu faço. Mas é muito difícil. A maioria das pessoas fica esperando que o outro. Tem uma frase que é bacana: arranjamos um mundo de paz e fazemos guerra em nossa própria casa. Olha se não é verdade. Quantas vezes a gente faz isso, né? A gente quer ser feliz, mas a gente deixa de fazer a nossa parte esperando que o outro saiba como nos fazer felicidade. E a gente nem sequer diz claramente para o outro, porque a gente não aprende a expressar nossos sentimentos, aquilo que vai dentro da gente. Então, pergunto para você: você está vivendo o que é possível? Você está vivendo, né, aquilo que realmente você poderia estar vivendo? O que você não está vivendo e que seria possível você viver? E que é possível você viver, né? Por que eu estou perguntando isso? Por quê? Quantas vezes a gente fica reclamando e a gente não vive tudo que é possível? E quantas vezes a gente fica ali cobrando do outro estar mais presente, conviver mais, e a gente não está fazendo isso, né? Então, anota a pergunta: você está vivendo o que é possível? O que você não está vivendo que é possível? E por quê? Anota essa pergunta, dá um pause aí e responde. Sabe, a gente projeta tanta coisa na questão da felicidade, todo mundo fala que quer ser feliz, e a gente não observa que existe tanta coisa acontecendo que é positiva e que traz felicidade no momento que a gente está vivendo, sabe? A gente foca tanto numa coisa: eu quero ser feliz, eu quero que aquela pessoa faça aquilo para eu ser feliz. E aí está acontecendo um monte de possibilidades em volta de você se sentir feliz, e você não observa porque você está com um foco ali. Bom, e aí o que é melhor? Positividade ou felicidade? Vou responder para vocês. Eu acredito que positividade é muito melhor, sabe? Muito melhor do que felicidade. Mas a gente escolher positividade ou felicidade exige treino, tá? Eu não estou dizendo que a gente tem que escolher um ou outro, mas que a positividade, ela nos traz mais possibilidades de felicidade. Se a gente focar na positividade ao invés da felicidade, a gente consegue ser mais feliz. Até porque a gente fica esperando a felicidade no outro, a felicidade é alguma coisa que está fora, e esquece de ser positivo. A gente fica querendo que o outro faça algo, mas a gente está ali o tempo todo dizendo: não vai fazer, não vai fazer, não vai fazer, não me ama, não me considera, não me respeita. Enfim, então você vive na negatividade. Se ao invés da negatividade você colocar a positividade como uma regra básica da sua vida, as coisas mudam. Minha filha às vezes manda mensagem assim: mãe, eu não vou te contar o que está acontecendo, porque eu ainda não consegui pensar numa forma positiva de te dizer isso. E eu não estou falando de positividade tóxica, sabe? Eu estou falando de você encontrar nas coisas
para você encontrar nas coisas o que tem de positivo. Tá uma meleca, mas tem algo positivo aí, nem que seja uma lição. Bom, sempre é possível mudar e é sempre possível encontrar o caminho ou o método para a mudança, tá? E como a gente tem falado muito aqui, né, Ju? O caminho é a estrada do autoconhecimento. É por aí que a gente vai chegar a viver o que a gente quer, a sentir o que a gente quer, a ter a vida que a gente quer e que a gente merece, Ô, né? Fê, Oi, no caso, então, de positividade, seria a gente sempre tentar ver o lado positivo das coisas, ver, independente se é algo que você acha que seja sim, feliz ou não naquele momento? sim, exatamente, exatamente, porque não existe vida perfeita, não existe uma vida sem sofrimento, não existe uma vida sem adversidades, sem atropelos, sem que alguma coisa aconteça fora do nosso controle. Então, é como você vai olhar para isso. Não é o que acontece, né? Todo mundo diz aí. Isso já é uma frase comum que todo mundo repete. Não é o que acontece, é o que você faz com aquilo que acontece. Então, quando viver positividade não é você achar que o mundo é perfeito, tá? Porque o mundo não é perfeito. Tem coisas ruins e tem coisas boas. A positividade é você focar no positivo. Não é viver no mundo de Peter Pan, não, tá? Quando a gente tem consciência disso tudo, né, da realidade do mundo, da realidade de quem somos, por que que a gente faz o que faz, do jeito que faz, por que que a gente é como é, a gente começa, a descobrir as falhas que existem nesse modo de pensar em relação à felicidade, de colocar a causa dela fora da gente, né? Ou de trocar pela positividade tóxica de uma leitura ingênua do mundo. Não. Tudo pode ser positivo, pode ter um componente positivo e um componente negativo, né? Em tudo que nos acontece, em tudo que a gente vive, na gente, inclusive, nós também. Bom, então a gente tem que olhar para as nossas falhas, descobrir as nossas falhas, descobrir os nossos defeitos, descobrir as nossas imperfeições, as nossas pirraças, né? Aquilo que a gente faz que não é legal e também olhar para aquilo que a gente faz de certo, aquilo que a gente faz de uma maneira adequada, aquilo que a gente faz e a gente se orgulha, né? Aquilo que a gente é e é algo que se orgulha. Mas mesmo aquilo que a gente é, que a gente se orgulha, ou aquilo que a gente faz e que a gente se orgulha, pode ser melhorado, né? A gente pode sair do automático, né, e encontrar novas maneiras, tanto de ser melhor, quanto como as pessoas muitas vezes não se importam com isso, e muitas vezes elas estão repetindo as mesmas atitudes inadequadas. Quando quiser me interromper, fique à vontade, tá? Tá bem. Qual que é o combustível da felicidade? O combustível da felicidade é motivação. Você tem que estar motivado a ser feliz. Por quê? Porque você vai enfrentar um trabalho interno, aquilo que a gente tem falado, né, Ju, esse ano inteiro sobre autoconhecimento, e também ser proativo. O que é ser proativo? Né? A pessoa está sempre ali te pedindo para você motivá-la, achando que você tem que fazer algo para motivá-la. Não, é você que faz algo para te motivar. Cada um se motiva a si mesmo. Não adianta esperar a motivação de fora, a motivação vem de dentro. O que vem de fora pode vir de fora é recompensa, mas a motivação para você fazer algo, para mudar a sua vida, para mudar as circunstâncias, é você que define, né? E aí eu pergunto, se a fada madrinha aparecesse aqui hoje para você e dissesse que você tem direito a um pedido, qualquer coisa que você queira, porque vai ser um pedido realizado, qual seria o seu pedido? Não precisa de responder, mas anote aí a resposta. Se a fada madrinha, eu adoro essa Caramba, pergunta. é difícil. Oi? É tão difícil responder essa pergunta. Yes, é isso mesmo, Juliana.
É tão difícil responder porque você quer tanta coisa e você quer tanta coisa abstrata, quero ser feliz, isso não existe, né? O que que você teria que pedir realmente que fosse possível de realizar? E no próximo workshop eu quero trabalhar as relações de amor entre marido e mulher, através, né, entre marido e mulher não, entre duas pessoas, entre um casal, ou entre pessoas que estão buscando um encontro amoroso, né, um parceiro, uma parceira de vida, e a gente vai trabalhar um conto de fada ali, porque através dos contos de fada, né, através da metáfora, na verdade, e o conto de fada é só uma metáfora, a gente vai identificar ali muita coisa. Bom, e essa realmente é uma pergunta difícil, Ju, né? Você tem direito a um pedido. O que você quiser, o que que você vai pedir? A maioria das pessoas não sabe responder. A maioria das pessoas não sabe responder de verdade. Bom, se você Tô tiver achando que motivação... tô me Oi? encaixando na maioria. Oi? Tô achando que tô me encaixando na maioria. Depois você pensa nessa pergunta, depois eu posso enviar essas perguntas também. Tá bem. Qual que é o combustível? O que for que a gente vai fazer para a felicidade, para realizar tudo que a gente quer? O objetivo é, na verdade, um, a motivação, né? Se a gente estiver motivado, a gente consegue encontrar o caminho da felicidade. E no caminho da felicidade, o combustível sendo a motivação, o que que a gente pode fazer para se motivar? Então, esse é um workshop que a gente vai continuar falando da busca da felicidade e de como que o registro de amor negativo nas nossas vidas tem nos impedido de realizar isso, né? E, enfim, o que que a gente faz, né? Como que a gente pode se motivar? Se presenteando, se dando momentos de prazer. Porque isso é fundamental para a felicidade. A felicidade só existe no aqui e agora. Se você fica contando com a felicidade futura ou lamentando ter perdido a felicidade do passado, na verdade, você não está sendo feliz. Então, primeiro é ser feliz aqui e agora. E aí, depois você pode realizar seus desejos. O que que nós fazemos de verdade para a gente ser feliz? A maioria das pessoas é, evita a dor, na verdade, né? E, e a gente tem todo um sistema límbico, toda uma estrutura cerebral que nos ajuda a viver o que a gente tem que viver e à espera sempre de uma recompensa. Então, e quando é que o nosso sistema límbico ele é recompensado? Quando a gente não tem dor, sabe? Ele consegue funcionar mais, e isso faz com que a gente também funcione e leve a nossa vida dessa forma, na ausência da dor, do que no reconhecimento do prazer. Mais na ausência do sofrimento do que no reconhecimento do, do prazer. Então, que mudança a gente precisa fazer, né? O que que a gente tem de dizer para o nosso sistema límbico? É que a gente vai recompensá-lo. Tipo, você diz, nos próximos, quando você vencer 20 quilômetros dessa caminhada, você vai ser recompensado. Ok, ele entende e espera, né? Ele vai é, te ajudar a chegar lá no final daqueles 20 quilômetros para que você seja recompensado. Então, na verdade, a gente tem que fazer com boa vontade, fazer com disponibilidade, ser feliz agora para você chegar onde almeja. Então, a recompensa não é agora. Então, muitas pessoas, eu vejo isso muito com estudantes, inclusive, da dificuldade de se motivar para alcançar a recompensa. Muitos usam a recompensa no início. Por exemplo, eu vou estudar, eu tenho que estudar para a prova, mas, peraí, eu quero ver esse vídeo. Não, vou jogar aqui alguns minutos antes.
E aí passa o dia, a pessoa fez aquilo que lhe dava prazer, a recompensa. Se deu recompensa, não há motivação para depois fazer aquilo que precisa ser feito, no caso, seria estudar. Então, primeiro você faz aquilo que tem que ser feito, a motivação e a recompensa que você vai se dar no final. E o mapa da felicidade é a gente mudar, né? É, essa forma como a gente pensa. Não dá para viver. Quando a gente fala viver no aqui e agora, mas é com foco na realidade, é com entendimento da realidade. Não é viver no aqui e agora o tempo todo no prazer momentâneo, no prazer instantâneo. O prazer ele é importante, ele é recompensador para o nosso sistema límbico, mas ele tem que funcionar como recompensa pós aquilo que a gente está fazendo. Bom, ao mesmo tempo a gente dizer, eu vou ter prazer, só vou ter alegria, só vou ter ser feliz quando eu conseguir esse tal objetivo, quando eu me casar quando eu me formar na faculdade, quando eu conseguir o emprego dos meus sonhos, quando eu tiver isso, eu tiver aquilo, eu fizer isso, eu fizer aquilo. Bom, se a gente coloca uma meta muito grande, assim, você não sabe nem quando vai conseguir, isso não é motivador, né? É claro que a recompensa tem que ser depois, mas é melhor que a gente use durante a vida pequenas recompensas de tempos em tempos. Então, para você ser feliz agora, para você ser feliz agora. Pensou em alguma coisa que te dá prazer, que te agrada, use agora como motivador para isso que você tem que fazer agora, para isso que você precisa dar conta agora. Senão fica muito difícil, você não vai fazer mesmo. Então, se dá a recompensa, mas a recompensa após a conquista de alguma coisa, após a conquista, nesse caminho que você deseja, de você ter cumprido uma parte desse caminho. Então, a gente só consegue chegar no final da nossa caminhada, né? Daquilo que a gente deseja, se a gente realmente usar a automotivação. É motivação, mas não é esperar que o outro venha te motivar, né? Por outro lado, se você acha que está fazendo tudo errado, que você pegou o caminho errado, sem tortura, sabe? Volte ao começo e comprometa que agora, quando você chegar lá aquele pequeno, porque você divide em pequenas metas. Então, eu vou andar 20 quilômetros, ao final desses 20 quilômetros você vai se recompensar, você vai se presentear. E e assim, de 20 em 20 quilômetros, você pode chegar em Hollywood. Bom, na verdade, quando a gente fica feliz com os nossos pequenos, ah, com as nossas recompensas, as pequenas recompensas do, com as pequenas recompensas do prazer, né, com as pequenas recompensas da vida diária, a gente consegue um resultado muito melhor nas pequenas coisas da vida. E isso é treinar, sabe? Isso é treinável. A gente vai treinando, treinando para estar feliz. É a motivação que nos faz seguir sempre adiante. Então, do que você mais gostaria de ser feliz ou de ser positivo, depois disso que eu falei, né? Me dá um minutinho aqui e já volto, tá? Me dá só um minutinho aqui. Ok, voltei, tô aqui de volta.
só viver uma situação. Bom, positividade ou felicidade. Positividade dá sustentação, né, para que a gente possa viver os momentos que a gente tem, né, os momentos em que estamos felizes, sem dependência de nada. Por quê? Porque a felicidade, muitas vezes, a gente aprendeu coletivamente a condicionar a felicidade à conquista de algo. E a positividade não, ela depende simplesmente de você, né? A gente pode escolher negatividade, ó Deus, ó céu, ó azar, né? Lembra daquele desenho? Então, tem muita gente que vive assim. E a escolha, gente? Não, se a gente... Eu vi um filme ontem, e aí a personagem estava lá sofrendo, uma das personagens principais, uma das protagonistas, que era mais de uma, ela estava lá, coitada de mim, que a vida é tão injusta. E aí alguém conta para ela, uma das outras amigas conta para ela uma história da vida, da infância dela, e ela fala, nossa, e eu aqui pensando que os meus problemas eram os piores. Daí a pouco, num outro momento que ela está lá ainda com pena dela mesma, um outro colega que faz parte da turma conta para ela a história da vida dele, que é também extremamente dramática. Ela diz, nossa, é preciso ouvir os problemas dos outros para poder dimensionar o nosso. E é isso mesmo, né? Não é a gente estar alegre o tempo todo, que seria o ideal, mas a alegria a gente não sente o tempo todo, na verdade, porque a alegria ela consome muita energia, né? Mas é a gente estar íntegro e integrado. O que é estar íntegro? É você inteiro. É você inteiro. O que é você integrado? É você em conexão com a sua vida, com os outros, com você, porque você pertence a esse mundo. Você pertence ao universo, mas você pertence principalmente a você. Então, estar completo inteiro é você, com tudo que há em você, com todas as competências, com todas as capacidades, com tudo que acontece, porque tudo que acontece é responsabilidade sua. Viu? Alguém de fora, estou passando na rua, alguém me jogou uma pedra. Não é responsabilidade minha. Ok, o que você vai fazer como resultado disso, se você vai jogar uma pedra de volta, se você vai pedir ajuda, se você vai para o hospital, o que você vai fazer, é você que define, tá? E independente do que acontece, gente, circunstâncias existem, acontecimentos externos existem lá. O mundo é assim, e não foi feito contra você. É que o mundo é assim. Bom, você está sentindo a dor, então você está com um problema, aconteceu alguma coisa, né, que não estava no seu controle, que você não desejou. Bom, e você vive aquela dor. Se você vive na positividade, você não vai se perder dentro dessa dor, né? Você não vai se descaracterizar como ser humano. Bom, a verdade é que a gente perde a positividade muito facilmente. Acontece algo de ruim, acontece algo de negativo, a gente está ali muito suscetível a esquecer a positividade e voltar para o padrão de resposta negativa. Ou a gente está pensando no passado, sofrendo por algo que a gente perdeu no passado, por algo que a gente não teve no passado, por algo que nos aconteceu no passado, ou a gente está ali sofrendo por algo é, com a ansiedade e a expectativa do que pode acontecer no futuro. Então, se a gente... a positividade ela só é possível agora, nesse momento presente, tá? Se a gente ficar com o pensamento passado ou futuro, a gente perde a positividade. Então, por exemplo, o luto, né? A gente costuma falar que o luto saudável, no máximo 1 ano. Não sou eu, gente. Psicólogos, psiquiatras ao redor do mundo dizem isso. Então, a gente tem ali entre 9 meses, né, 1 ano como limite máximo, né? Tem pessoas que aos 3 meses já superou um luto. Superou um luto quer dizer que eu vou ficar feliz com a perda? Não. Será que eu vou esquecer a pessoa? Não. Não é nada disso, né? Superar um luto é saber que vai ter momentos, sim, que você vai estar triste, mas você não vai ficar lá de cama, jogado, se perdendo de si mesmo, se perdendo da sua vida, né? Você vai ter seus momentos de tristeza, mas você vai saber que tem outras pessoas com quem você convive. Você vai saber que você tem
as suas obrigações de trabalho, tem que ter cuidado com a sua saúde. Ah, eu não consigo comer, não consigo sair da cama. Bom, tá errado, né? Ali, imediatamente, você leva um susto, tem uma perda muito grande, realmente se descontrola, mas lá mais à frente, pouco tempo depois, você precisa de ter encontrado seu equilíbrio, mesmo que doa, mas você consegue voltar à vida, cumprir suas funções de adulto. E, enfim, a dor faz chorar? Faz. A dor dói? Dói, 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 dói. Cada um sabe da dor que carrega, né? Mas você precisa de entender que existe essa parte que está doendo, essa parte que perdeu essa pessoa. É uma parte dolorosa. Mas a sua vida não consiste só nisso. Você tem outros interesses, você tem outras obrigações, e é importante sair disso, sabe? É, não quer dizer que na positividade você vai dizer, ah, perdi essa pessoa, que bom. Não, nada disso. É terrível. É terrível. Você tem direito a viver seu luto, mas você precisa de reagir, porque você continua, né, vivendo. E falar sobre isso, gente, eu posso falar sobre isso, tá? Minha filha, quando o pai dela morreu, ela falava, mãe, você não entende, não adianta te falar que você não vai entender se não perder seu pai. O luto da minha filha não passou, aquilo evoluiu para a depressão, que evoluiu para uma ansiedade, uma melancolia ansiosa. Passou do prazo, ela não saía daquilo e aquilo se agravou realmente e ela não achava conforto. Ela estava extremamente identificada com o pai dela naquele momento. Então, é como se, já que ele morreu, eu preciso de morrer também. Ela não achava jeito de viver após a morte dele. Então, isso, gente, não é normal, entendeu? Isso é neurótico. Ou, no caso dela, era realmente um surto psicótico. É mais grave ainda. Eu consegui reconhecer, eu consegui, naquele momento, agir com ela de uma maneira adequada. E a gente tem que estar de olho nas pessoas que estão de luto, que não estão conseguindo sair dele, até para a gente indicar a procura de um profissional. Tá? Às vezes, realmente, a dor supera aquilo que seria considerado uma dor normal. E aí precisa de alguém, de um medicamento, talvez, de uma terapia, enfim, que traga a pessoa de volta para a realidade, né? Porque se todo mundo morresse quando o objeto amado morresse, todo mundo morreria antes da hora. E, na verdade, não é assim. Há uma área sua que realmente está sofrendo. Está certo, o sofrimento é adequado, mas a sua vida continua. Tá? E se você se você pensa que perdeu um amor, um objeto de amor, agora você está desprovido de amor, não. O amor, primeiro, tem que ser o amor que você tem dentro. É o amor de você para você, que é o maior amor do mundo, tá? Se a gente espera o amor lá fora, que venha do outro, né, a gente não vai, de fato, encontrar. Por quê? Porque o outro nos ama dentro de determinadas condições, nós muitas vezes amamos o outro dentro de condições, amamos a nós mesmos com condições, se a gente emagrecer, se a gente aprender o suficiente, se a gente aprender a dançar, se a gente for de determinada forma e a gente fica se maltratando, olhando no espelho, se agredindo, se xingando, e a gente mesmo coloca condição para o nosso amor, e não é assim. Auto-amor tem que ser genuíno, sem agressividade, sem condicionamento. Eu me amo, ponto. Eu me amo e me aceito, ponto. Eu me amo e me aceito. Quer dizer que eu estou perfeita? Não. Quer dizer que eu me amo e me aceito com as minhas imperfeições, com os meus defeitos, com as minhas fraquezas, com as minhas falhas, com as minhas qualidades, com os meus sucessos, com tudo que eu tenho de bom e de ruim, tá? O que é o amor negativo? O amor negativo é a falta desse amor de dentro. Então, a gente teve, todos nós, a gente tivemos alguma experiência de amor negativo na nossa infância. Porque os nossos pais eram ruins? Não, porque
na verdade, muitas vezes a gente mal interpreta também o que nos acontece. Um dia minha filha me questionou por que que eu nunca estava nas festas de aniversário dela, eu nunca estava nas situações importantes dela. E aí eu perguntei para ela, pois é, como que você sabe que eu não estava? Ah, porque eu vejo as fotos e você não está nela. Minha filha, quem estava tirando as fotos? Né? E aí, muitas vezes a gente interpreta com o nosso olhar infantil, a gente interpreta com o nosso olhar carente, e a gente realmente não interpreta da forma que a coisa é, da forma que a coisa aconteceu. Então, não é muitas vezes, não é o amor de fora, sabe? É o amor de dentro. Aquilo que na infância a gente sentiu como falta de amor, a gente sentiu como ausência dos pais, como falta de cuidado dos pais, isso é registrado e guardado por toda a vida. Então, quando a gente está lá na vida adulta, carente, isso vem de um registro. Não necessariamente aquilo aconteceu, tá? Mas foi registrado como se. Agora, o amor. Então, se o outro, se o meu pai, se a minha mãe não me amou o suficiente, não me amou do jeito que eu queria, e o registro que eu tenho é da falta de amor deles, hoje a falta é de amor próprio, tá? Porque se a gente se trata com amor, se a gente realmente se ama, a gente não vai sentir falta de amor fora da gente. Ô, Nossa, Fiona, oi. mas como que desenvolve esse amor próprio pra não depender do amor dos outros? Pois é, difícil, né? Mas a gente vai. Primeiro, a gente tem que conhecer, que ter uma autoconsciência, e depois a gente estabelece possíveis mudanças, sabe? Não, não é um trabalho assim, é como eu te falei lá no início, não é uma coisa que dá resultado hoje. Você reconhecer, você se questionar, se conhecer, reconhecer o que aconteceu. Ainda falta um longo caminho para aquilo se tornar é, uma mudança de fato na sua vida. Não é fácil, mas é possível. E há métodos para se fazer isso, tá? E eu vou, e mais para frente, eu vou te dar orientações para a gente de autoquestionamento, para você começar a entender o que de fato você viveu ou não viveu. Você entender de fato que registros você tem. E se você tem esses registros de amor negativo ou não. Porque também quando você percebe que você se questiona e você reconhece, você percebe que não é bem assim, tudo isso, muitas vezes você começa a mudar. Só que a mudança não é de um momento para outro. Então, é, a cada pergunta que a gente vai fazendo aqui, né, a cada momento aqui do nosso encontro, é para buscar isso, reconhecer o que está te faltando, né, que registros você tem, o que tem atrapalhado sua vida, impedido você de ser feliz. A gente vai continuar aqui, viu, Ju? E a gente vai ter ter perguntas que vão te levar a você entender isso. E depois que você entender, não nesse encontro, mas no próximo a gente vai dizer, vai dar sugestões de como fazer. Só que é um processo, qualquer mudança, Ju, é um processo. Ah, não é porque eu reconheci que isso não aconteceu, ou não é porque eu reconheci que os meus pais também tiveram uma vivência de infância ruim, talvez até pior do que a minha, que eu mudo imediatamente. Ali eu defino o meu desejo de mudar. Ali eu mostro para mim mesma que há um caminho de mudança. E daí a gente se coloca com motivação, obviamente a gente tem que se motivar para colocar a caminho disso. O mais difícil é esse momento de reconhecer as coisas que você carrega dentro de você, né? De você se questionar, ver a resposta e compreender, aceitar para poder resolver as mudanças. É muito fácil a gente culpar o outro, tá? E quando a gente passa a gostar muito da gente, quando a gente descobre que a gente é uma boa pessoa, que a gente não é uma pessoa ruim, porque quando a gente tem um registro de amor negativo, né, daquele amor que a gente acha que faltou dos nossos pais, ouviu, mas o meu faltou de verdade.
Depois a gente chega nesse ponto, tá? Por enquanto, naquele amor que a gente acha que faltou, quando a gente consegue identificar tudo isso, a gente entende que os nossos pais viveram o que é possível, o que foi possível para eles, o que eles nos ensinaram para aquilo que eles aprenderam, mas eles ainda tiveram uma evolução em relação aos pais deles e que a nossa vida foi melhor do que a deles na infância, a gente pode olhar para eles com compreensão, aceitar e perdoar e viver uma nova história, tá? Não é fácil. Mas é quando a gente consegue se olhar para a gente e entender que o amor que vai me fazer feliz é o amor próprio, as nossas relações com as outras pessoas, nossas relações amorosas, elas se tornam muito mais amorosas e muito mais satisfatórias, tá? Então, ser mais amoroso, ter mais compaixão, faz com que a gente aprenda a amar de uma maneira incondicional, ou diminuindo cada vez mais as condições. Porque, da mesma forma que os outros nos amam, se a gente agir de determinada forma, fazer determinada coisa, a gente também é assim com os outros e com a gente. Amor, né? Amar significa fazer primeiro para você. Como você faz com um amigo, com uma pessoa muito querida? Faz primeiro por você. Você quer o amor dos outros, você se ama. Quer reconhecimento dos outros, você se reconhece. Quer respeito, você se respeita. Quer felicidade, seja feliz aqui, nesse momento, aqui agora, tá? Bom, por quê? Porque tudo acontece dentro da gente. É o que a gente coloca dentro da gente que vai nos levar na direção dos nossos resultados. E muitas vezes a nossa percepção infantil foi uma percepção deturpada. Não estou dizendo que não tenha crianças que realmente não sofram muito. Eu não estou desvalorizando a experiência de ninguém. Eu só estou dizendo que aquilo que a gente coloca dentro da gente é que alimenta os nossos resultados. Então, o que eu gero, eu atraio. O que eu faço, eu recebo de volta. Né? Se eu me trato com amor, eu recebo amor de volta. O que você está fazendo por você, é isso que você vai conseguir. O que você, agora é uma pergunta, tá? Anota aí, responde. O que você está colocando dentro de você para ser uma usina geradora de positividade, de felicidade? Uau! E agora eu não estou falando da sua infância, não, estou falando de hoje. O que você faz hoje, que coloca dentro de você hoje, que vai gerar felicidade, que vai gerar positividade para você? Ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me respeita. Bom, se você tem esse tipo de pensamento, você não está colocando nem felicidade nem positividade na sua vida. Então, o que a gente fala para gente, o que a gente sente, né, o que a gente pensa, tudo isso está influenciando a forma como a gente sente. Bom, o amor próprio é um amor incondicional. Eu me amo com tudo que eu tenho de positivo e de negativo. Às vezes eu esqueço o que está escrito, deixa eu ler. Bom, nossa principal referência são nossos pais e cuidadores na infância. Ok, mas as pessoas que mais nos influenciaram, se seu pai não te colocou numa caixinha lá na rua para alguém te pegar, se seu pai sua mãe não te deu para adoção, quer dizer que as primeiras relações foram com seus pais. E isso fica muito marcado. A gente nasce com 30% do nosso cérebro pronto, o resto é feito ali, vai se desenvolver ali. Porque a gente tem aquele pouquinho de temperamento que a gente nasceu. O resto vai ser desenvolvido ali na convivência com os outros. Bom, e os maiores influenciadores são os nossos pais, né? E claro que os nossos pais não nos amaram incondicionalmente, é muito difícil que isso tenha acontecido, porque ninguém é perfeito. Se a gente não fizesse nada de errado, talvez nossos pais nos amassem incondicionalmente, mas somos gente, né? Então, o desejo de eu quero ser perfeito, eu queria fazer tudo certo, eu não queria desobedecer e tudo mais, por mais que a gente, criança, deseje agradar, a gente não consegue fazer isso
também porque a gente não sabe tudo, porque a gente tem desejo, né? Então, se a gente percebe que a gente não é perfeito, e se a gente sabe que os nossos pais não são perfeitos, fica muito mais fácil a gente aceitar isso. Então, mas ao mesmo tempo que a gente tem um sentimento de valer menos, a gente tenta ignorar as nossas vivências, as nossas lembranças, sabe? E a gente precisa de positividade. E isso exige treino. A gente precisa de positividade na nossa vida para que, independente dos nossos registros de amor negativo, a gente consiga viver de uma forma mais positiva. E que a gente ame incondicionalmente. Primeiro a gente mesmo, o que também é extremamente difícil. A gente coloca condição no amor em relação ao outro o tempo todo, né? A gente quer que o outro tenha determinados comportamentos, determinados pensamentos, se vista de uma forma, faça o que a gente acha, do jeito que a gente acha. Enfim, a gente está aí colocando condição no amor do outro, né? No amor pelo outro. E a gente não gosta quando o outro também coloca condição. E o que a gente tem é, primeiro, não colocar condição para o nosso amor. Você tem que se aceitar e se amar, sendo você quem você é. Ah, mas eu não sou boa nisso. Vamos melhorar. Ah, mas eu faço isso de errado. Vamos melhorar. Eu tenho esses defeitos. Vamos melhorar. Sabe, é reconhecer quem você de fato é. Não é brigar para você ser algo que você não é. E isso passa pelas 4 inteligências que o Bob Hoffman fala, que é inteligência emocional, inteligência intelectual, inteligência espiritual, que passa pela intuição, e a inteligência física ou corporal. Bom, se você pensa muito, então você é dominado pela razão, você está pensando muito, justifica muito, fala muito, racionaliza o tempo todo, explica tudo, ou é fechado demais, ou julga todo mundo, é autocrítico demais, isso tudo passa pelo pensamento, isso tudo passa pela cabeça, isso é intelectual, né? Se você é muito emoção, se você tudo interpreta como rejeição, como falta de amor, se você está ali sempre choroso, interpretando a coisa de uma maneira muito emocional, isso também não está certo, né? A gente precisa de ter ali um equilíbrio entre as inteligências, a física, né, a corporal. Por quê? Porque se a gente o que a gente está comendo, o que a gente está fazendo, se a gente está se exercitando, como é que a gente trata o nosso próprio corpo, né? E às vezes, uma intelectualidade muito fervorosa, muito exacerbada, acaba prejudicando o próprio corpo. Ou se você é dominado pelo emocional, você acaba comendo demais, bebendo, fazendo coisas que não são saudáveis. Bom, então, é interessante que mesmo pessoas muito bem posicionadas na vida, que estão ocupando lugar de poder, né, chefes e tudo mais, pessoas importantes, você pergunta para elas qual é o principal problema delas, todas vão dizer que iriam se sentir mais seguras. Elas se sentem em segurança. Todo mundo se sente inseguro, tá? Isso é do sentimento de não valer tanto, né? É do sentimento de aquele sentimento da criança de não ter sido suficientemente bem amada. Então, muita gente, mesmo adultos aí, que você vê que são exemplos para outras pessoas, são pessoas importantes, se destacaram, porque tem um certo equilíbrio emocional, na verdade, a maioria das pessoas se sentem inseguras. Algumas, inclusive, procuram se sentir mais seguras do que amadas. Elas precisam da segurança. A insegurança, ela realmente atinge quase todo mundo, em maior ou menor grau. Eu não sou bom ou boa o suficiente. Por quê? Porque nossos pais nos amaram de maneira condicional. Sim, tínhamos que ser bem comportados. Sim, tínhamos que ser obedientes. Sim, não podíamos fazer eles passar vergonha. E isso, gente, aconteceu com todo mundo. Eu não estou dizendo que os pais deveriam fazer tudo o que a gente quisesse, porque também aí os escravos seriam eles, né, dos nossos desejos, das nossas exigências.
O processo educativo faz isso, a gente reconhece, a gente pode viver melhor. Agora, tem realmente, como eu falo, pessoas que têm situações, que vivem situações realmente muito mais dramáticas e dolorosas. Bom, às vezes você passa pelo emocional desse não se sentir bom, né? Você faz alguma coisa e você tem um sentimento de não sentir bom. E às vezes a pessoa não pode te dar confiança ou atenção agora, mas não porque ela esteja te rejeitando, porque ela tem outras coisas para fazer, ela tem outros interesses. Mas aí vai lá, a parte intelectual diz assim, você tem razão, realmente a pessoa não gosta de você. Ou realmente você não está fazendo direito, você não é competente o suficiente. Sabe, o nosso intelectual está sempre ali repetindo muitas coisas das coisas que nós ouvimos no nosso projeto, no nosso processo educacional, tá? Ah, da mesma forma, os preconceitos. É um pensamento de que, por determinadas características, determinadas pessoas são melhores que outras, né? É por isso que eu falei, né? Algumas pessoas abrem mão até do amor para se sentirem seguras. Bom, o que que a intelectualidade, então, ela quer ficar perto do pensamento, da razão, da explicação, do motivo, do estar certa. A inteligência emocional, ela quer ficar perto, do amor. Ela E quando a gente vai vendo que o pensamento domina numa pessoa, ela está em desnível. Quando é o emocional que domina, ela está em desnível. Quando a preocupação é só com o corpo, né, e tudo é corpo, e aí a pessoa está sempre adoecendo, ao invés dela expressar a emoção através da fala ou de alguma outra forma, ela adoece. Ela joga contra o corpo dela. Ou quando a pessoa vive lá na intuição e na espiritualidade, sem cuidar do próprio corpo, né? Eliminando todo o resto, também está errado. Se nós temos essas quatro dimensões, é importante que a gente mantenha essas quatro dimensões é, em harmonia. Às vezes, pelo que às vezes a gente expressava sentimento na infância, de alegria, e a gente era criticado, de tristeza, a gente era criticado, de raiva, a gente era criticado. É, não sei se foi você, não, Ju, mas alguém estava dizendo aqui, acho que não sei se foi no workshop passado, ou em algum desses seminários, né, durante a semana, porque quando eu e meu irmão brigava, minha mãe fazia a gente se abraçar, uma história mais ou menos assim. Fui eu mesma. Não era para você contar aqui agora, Ju. É. Ah, gente, é uma forma muito inadequada da gente lidar com o sentimento do nosso filho. Por quê? Porque aquele momento eu tô com raiva, eu vou abraçar quem eu tô com raiva. Olha que aprendizagem negativa para minha vida. Não, mas é para aprender a perdoar, não, na marra, isso não é perdão. Aquilo ali vai explodir. É como aquela raiva, ela vai ter que sair algum dia, ela vai explodir em algum momento da minha vida. Lá na frente eu não vou, talvez nem entender por quê. Então, o que a gente precisa, o mais sensato, o mais saudável, é a gente colocar isso em prática na nossa vida e ensinar para os nossos filhos, para os nossos alunos, que pode expressar sentimentos. Como que a gente expressa? Né? Qual a maneira adequada? Que não seja juntando, explodindo. Porque se você juntar, uma hora você explode. Ou você explode quebrando tudo, ou você explode adoecendo uma parte do seu corpo, mas que aquilo ali volta. Então a gente precisa nem explodir, né? A gente precisa de ser capaz de expressar, não é reprimir aquilo que a gente está sentindo. É poder dizer, estou sentindo isto. Somos uma civilização, sabe? Há mais de 10 mil anos falamos, interpretamos, usamos signos. Então, né, sabemos o que o outro está expressando, o que o outro está dizendo. No começo da vida, a mamãe fala assim, você está triste. Ele está triste. Ou, ele está com raiva. Você está com raiva. A mãe vai nomeando. A mãe é a pessoa que nos cuida. Vai nomeando para a gente os sentimentos. Para a gente
é capaz de reconhecer os próprios sentimentos, porque um adulto foi nomeando para a gente. A gente foi. Então, toda vez que eu sinto isso é raiva. Toda vez que eu sinto isso é tristeza. Enfim, a gente já aprendeu o nome das coisas. E a gente tem que poder dizer. Só que a gente é numa sociedade que, que fica o tempo todo querendo que a coisa seja. Ah, todo mundo finge que está tudo bem, todo mundo finge que está todo mundo feliz, todo mundo finge que está se dando bem, todo mundo finge que todo mundo ama todo mundo, quando na verdade não é bem assim. Às vezes a gente está sentindo as outras coisas. E a gente falou, eu e a Alice, numa live dessa semana, ou da semana passada, nós falamos exatamente isso, da função das emoções. Todas as emoções são positivas no sentido que elas nos trazem uma mensagem que ajuda a gente viver. Bom, quando a gente fica muito numa dessas inteligências, usa muito dessas, é cristalizado ali, a gente acaba, muitas vezes, nesse desnível. E se a gente está cuidando muito de uma área nossa, de uma das nossas dimensões, as outras estão relegadas. Se a gente está ali gastando, focando só sentimento, às vezes vira uma confusão de sentimento. Então a gente precisa manter um equilíbrio entre essas inteligências. Sentir não é inadequado, mas pensar também não é. Sabe, cuidar do corpo, ouvir o corpo também não é. Dar o melhor para o corpo também não é. Né? Intuição, né? Espiritualidade, manter a atualização da sua espiritualidade é muito bom, mas você também não pode focar, porque você não está colocando sua vida toda ali. Né? Ah, é um sacerdote? É uma outra história. Né? Ele pode fazer isso. E ele não faz isso sozinho, ele faz isso dentro de um grupo. Né? Todo como que a gente vive aqui, né? Como que a gente compensa isso aqui, tem todo um processo, né? Para se tornar. Na nossa vida, nós precisamos de manter tudo isso em equilíbrio, assim a gente vai viver melhor. Desconexões e conflitos internos, né? Desconexões com a gente mesmo. A gente não está conectado com o pensamento, com o nosso sentimento, com o nosso corpo. Isso vai inibir a inteligência espiritual. Né? Mesmo para quem acha que a inteligência espiritual é maior, tem que focar nela. Eu já vi pessoas que não conseguem trabalhar, não conseguem ter um bom relacionamento em nome da vivência da espiritualidade ou em nome da religião. Elas estão ali 100% focadas, só que elas estão desvalorizando as outras dimensões dela, e as outras dimensões são extremamente importantes. Então, às vezes você fala assim, nossa, como que é possível? A pessoa fala de Deus o tempo todo, reza o tempo todo e briga com todo mundo o tempo todo, está reclamando de tudo o tempo todo, não consegue trabalhar o tempo todo. Como assim? Né? Aonde que está o erro? É porque a gente tem que manter o equilíbrio entre as quatro dimensões. E isso que é o autoconhecimento, a gente ser capaz de integrar essas quatro inteligências, espiritual, emocional, física, intelectual, a gente gasta mais tempo com a intelectual. Né? Quando a gente consegue viver essa integração das inteligências dentro da gente, elas se conversam. E aí elas se entendem. E aí a gente não fica muito perdido. Bom, eu estou fazendo isso aqui, a minha inteligência intelectual diz, olha, vai contra a moralidade, aí eu pergunto para a minha inteligência emocional, aí eu pergunto para a minha inteligência espiritual, e aí eu chego num acordo. Se isso é bom ou não é bom, entendeu? Se eu devo ou não devo fazer isso. Tem que estar em equilíbrio, aí você não tem conflito. Você só tem conflito porque você está vivendo esse desnível entre as suas dimensões de inteligência, né, que o Bob Hoffman chama de inteligência. Então, parando aqui, agora eu vou fazer algumas atividades, eu vou dirigir vocês em algumas atividades e depois e depois a gente retoma também exatamente para isso, tá? A gente vai dar um intervalozinho agora, alguns minutinhos,
para tomar uma água e a gente volta com os exercícios. Alcides, que bom que você entrou, Ju. Gente, eu não vou beber água, não. Quer dizer, eu vou até ali buscar uma água mesmo. 3 minutinhos, eu vou parar de gravar, quer dizer, eu parei de gravar, o vídeo não ficar muito longo, depois a gente vê como que a gente faz isso, para juntar ou não juntar. Tá gravando ainda? Tá não, tá? Então, peraí. Eu vou... Aparentemente, sim. Então, peraí que eu vou parar de gravar aqui.